Nosso último grande conteúdo aqui da disciplina de microeconomia é a parte de estrutura de mercado, e eu quero retomar um pouco da nossa trajetória aqui da disciplina de microeconomia aplicada à precificação, para a gente retomar os principais aspectos que a gente viu dentro dos diferentes conteúdos que podem contribuir para que as empresas determinem os preços do seu produto, que é, no final das contas, o objetivo dessa disciplina, né? Então, a gente começa a disciplina falando um pouco de oferta e demanda e como as interações de oferta e demanda podem afetar o preço dos produtos. Então, quando uma oferta é maior que a demanda, os preços tendem a cair. Quando a demanda é maior que a oferta, os preços tendem a subir. Um pouco de como os tipos de produto também interferem nesse processo de precificação. Então, produtos substitutos, produtos complementares, como fatores, por exemplo, como renda, também interferem nessa questão dos preços dos produtos, os custos de produção. Depois da parte de oferta e demanda, a gente foi para a parte de preferência do consumidor, e aí dentro de preferência do consumidor a gente viu um pouco sobre a questão de como os consumidores classificam determinados bens. Então a gente viu, né, os bens neutros, bem-mal, a questão do ponto de saciedade e como essas diferentes percepções do consumidor faz com que os consumidores tenham preferências, e essas preferências até certo ponto estimulem o consumidor a montar uma cesta de consumo, e essa cesta de consumo ela vai ser restringida pela renda desse consumidor, né, por uma restrição orçamentária, e aí as empresas têm que competir pelas preferências desse consumidor, considerando que esse consumidor tem uma renda limitada. Então isso levaria as empresas a traçarem as estratégias para tentar convencer esse consumidor, por exemplo, a deixar de que um produto seja considerado neutro para ser considerado um produto bom, a um produto que às vezes era um produto mau poder ser transformado em um produto de consumo. Como conseguir convencer o consumidor, ainda que ele acredite que o produto daquela empresa é bom, se tem um produto substituto, como que a empresa pode conseguir convencer esse consumidor a comprar o produto dela e não o produto do concorrente? E aí tudo isso é permeado pelo fator preço, porque esse é o fator decisório aí no processo de escolha desse consumidor. E aí, mais especificamente em relação a preço, a gente também trabalhou a questão da elasticidade de preço da demanda. Então, como a sensibilidade do consumidor diante de vários fatores, por exemplo, da essencialidade do bem, do peso do bem no orçamento, como diante desses diferentes fatores, o consumidor se mostra mais ou menos propenso a comprar mais ou menos quando há uma variação no preço dos produtos, né? Então esse foi mais um conteúdo que a gente viu. Então, além da parte introdutória de oferta e demanda e da parte de teoria do consumidor, a gente foi para uma segunda parte, que é a parte das empresas. Na parte das empresas, a gente viu um pouco sobre a parte de teoria da produção. Então, a questão das limitações de curto prazo, de expansão, né, de capital ou de terra com a qual as empresas podem se deparar, o fator de não ser possível simplesmente só ir contratando mão de obra como estrutura produtiva pronta, que é preciso as empresas se organizarem para poderem crescer no longo prazo, mas que isso não é possível de ser feito no curto prazo, e que isso justamente é a diferença entre curto e longo prazo, e que essa produtividade ela interfere e tem uma relação estreita com a parte de custos de produção, que também é uma parte que a gente trata de dentro da empresa. Então as empresas precisam, né, considerar tanto os custos fixos quanto os variáveis, os custos por unidade, porque a partir desses custos elas vão definir um preço, e aí esse preço vai definir qual é a renda que as empresas têm e, em última instância, qual é a lucratividade. E a gente vem aqui agora para a última parte do conteúdo, em que a gente vai ver como essas empresas estão organizadas no mercado. Então esse é o nosso conteúdo de estruturas de mercado, e aí a gente vai ver 3 principais características que definem as 4 principais estruturas de mercado que a gente vai ver aqui. E aí é interessante porque dentro dessa perspectiva de estrutura de mercado, não sei se vocês se recordam, mas a gente começou também falando de uma microeconomia que poderia ser uma microeconomia mais matematizada ou uma microeconomia um pouco mais explicativa, né? Baseada em conceitos muito mais do que em números. Essa parte de estrutura de mercado, se vocês pegarem qualquer manual de microeconomia, vocês vão encontrar lá nesse manual uma parte toda matematizada e de modelos que expliquem essas estruturas de mercado. Não é nossa
perspectiva de trabalho aqui. A gente vai entender possibilidades de organização de mercado das empresas, com o nome de cada uma das principais estruturas, mas a gente não vai entrar nos modelos matemáticos. Por exemplo, tem vários modelos de estruturas de oligopólio para as empresas, por exemplo. Não é nosso objetivo aqui, ok? Então, a gente vai passar a observar, né, as características que definem as 4 estruturas nesse próximo vídeo que eu vou gravar.